E aí eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia como base e desdobramento do texto que nós estamos como tema. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10, no verso 1. E nós vamos depurar, nós vamos estender um pouco a intenção desse tema. E aí eu quero ser muito breve de verdade, porque eu sei que vocês receberam nesses últimos dias coisas muito especiais que já estão fazendo a diferença hoje nesse lugar. Tenho certeza que a maioria aqui não é mais a mesma depois dos últimos dias do que tem experimentado aqui. Você consegue projetar aí a visão ao meio da revisada atualizada? Acho que é a versão ARA. Eclesiastes 10:1. Olha isso. Como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Pode ser até aí somente. Obrigado. Esse texto falou muito ao meu coração a partir de uma pregação que eu escutei, que foi o Senhor me chamando para voltar a um tema muito importante dentro de umas mensagens que estão num treinamento que a gente faz, tanto de adoração quanto de intercessão. Na minha igreja Batista Atitude, lá na sede, eu lidero, pela graça de Deus, o ministério de intercessão. Somos aí em torno de 200 soldados. Estamos com o objetivo de alcançar 300 intercessores até o final de 2025. Não sabemos se vamos conseguir, mas ao longo desse 1 ano e meio nós saltamos de 70 para 200. Então eu acredito que até dezembro do ano que vem, nós vamos fechar essa conta aí em 300 na nossa equipe de intercessão. André, você não vai deixar mais ninguém entrar? Não disse isso. Eu quero chegar em 300. Se Deus nos der mais do que isso, nos der a igreja toda, tá bom. Porque o que nós queremos mesmo é inspirar que toda a igreja se lance numa vida de oração. Então aí, o propósito tem a ver com isso. O ministério é de Deus. E aí eu não entendi muita coisa sobre isso olhando esse texto, No primeiro momento, sem ouvir o ensino sobre essa parte, eu não tinha uma compreensão tão forte. Até que comecei a folhear a Bíblia e comecei a entender um pouco mais sobre o cultivo da oliveira, sobre o seu processo de raiz, sobre o tempo que leva para romper, até que seja muito o seu fruto, seja visível a sua fertilidade, o seu fruto. E aí virão os processos dos produtos e subprodutos da oliveira. Mas a principal compreensão que eu preciso ter é que a oliveira simboliza o Espírito Santo, que através do Senhor Jesus amassado lá no Getsêmani, lá no meio daquelas oliveiras, no Monte das Oliveiras, que saiu até sangue dos seus poros, gerou a vinda do Espírito Santo para a terra. E através dessa prensa, nós recebemos a unção. E aí eu quero falar sobre isso. A unção e a eficácia dela. Nossa geração, mais cedo aqui, falava sobre isso. Nossa geração, ela costuma olhar para as pessoas, isso os mais espirituais, os mais experimentados na fé, olham para alguém ministrando e falam assim: nossa, fulano prega com unção. Ou então olha para uma cantora como a pastora Bruna: nossa, ela canta com unção. Sim ou não? Vocês têm uma adoração com unção nesse lugar. Isso faz toda a diferença numa igreja. Uma adoração com unção.
unção eficaz. Por que, André? Porque existe a operação da unção de maneira ineficaz. E é sobre isso que a gente quer falar. A ineficácia da unção advém de algumas questões: comportamentos da nossa vida e o quanto a gente negocia os mandamentos do Senhor. O fulano canta com unção. 1 João capítulo 2 fala que não é necessário que ninguém ensine mais nada a ninguém. João está falando que não é mais necessário ensinar nada a ninguém. João não está falando que não é para ir para a escola bíblica. João não está falando que não é para se inscrever no seminário teológico. João não está falando isso. O apóstolo João está falando em concordância a uma palavra que foi liberada pelo profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 31, versículo 32, que diz que no tempo da nova aliança, Deus poria as suas leis em nosso coração e as escreveria na nossa mente. Então João está já por Espírito falando aqui em concordância com o reino dos céus, já na perspectiva fluente da nova aliança, né? E já com as falas apocalípticas. E ele fala, não é necessário que ninguém ensine a ninguém mais. O que ele está falando, André? Que não é para estudar? Não. Do mesmo modo, também Jeremias falou que ninguém era para estudar mais. Não era para ninguém tentar aprender mais nada com os homens. Por quê? Porque o ensino deles não produzia virtude. O ensino deles não produzia santificação, estabilidade, obediência. Não transformava a vida das pessoas. O ensino deles não transformava as pessoas. E aí quando você vê no Novo Testamento, o público que frequentava as reuniões que Jesus ministrava, falava o quê? Nossa, ele ensina como quem tem autoridade, não como os fariseus e os escribas e mestres da lei. Do que ele está falando? Que Jesus ensina, prega com a autoridade própria de si mesmo, na autoridade da sua própria divindade. Ele é o verbo encarnado. E Jesus não está pregando tradições como as pessoas que estão assistindo a pregação de Jesus, o ensino dele, percebem que quando Jesus abre a boca, acontece, parece que a palavra ela toca nas pessoas e promove alguma coisa nelas. Não só emocional, intelectual, espiritual, mas também fisicamente. Um homem mentorado por mim na nossa equipe de intercessão lá, um dos meus líderes, né? A gente tem uma equipe que a gente fica o tempo todo em treinamento, em consagração. E esses homens e mulheres, eles têm sido chamados para ministrar em várias reuniões. E numa das reuniões que um liderado meu estava pregando, enquanto ele pregava, uma senhora voltou a enxergar. Ela gritava com uma alegria, com um regozijo tão grande que aquilo comoveu e vem sendo comentado, e isso vem crescendo no meio da igreja. Bem como a cura de um ventre com câncer de uma prostituta que entrou desenganadamente pela igreja, não sabia o que ela tinha que fazer, ela só entrou na igreja e foi parar na sala de oração. No momento em que nossa equipe estava se consagrando para entrar no templo, ela recebe a oração desse mesmo irmão que alega ter sido curada do câncer. Estamos aguardando os laudos, né? Porque você tem que matar a cobra e mostrar a vara, né? Então nós estamos aguardando os laudos, né? Mas aquela mulher, ela simplesmente saiu de lá dizendo que ela estava curada. Não, eu sei que eu estou curada. Pronto. E amém para isso. E aí o Senhor Jesus está ensinando nas sinagogas no sábado. Porque o culto de domingo dos fariseus não dava ninguém. Porque eles falavam a mesma coisa há centenas de anos. Mas Jesus, quando fala, as pessoas são visitadas na sua alma. E as curas começam a acontecer. A libertação começa a acontecer. Os espíritos se manifestam na reunião e são expelidos. Uma filha de Abraão tem uma coluna curvada há 18 anos porque Satanás subjugou aquela mulher. Aquele espírito tomou vértebra por vértebra e aquela mulher andava, né? E aí o Senhor Jesus liberta aquela mulher daquele espírito.
ela fica de pé e eles reclamam. Não pode fazer isso no sábado. Ah, é mesmo? Se ele chama de filha de Abraão, ele está dizendo que aquela mulher era uma mulher que tinha a fé nos princípios, né, da lei de Moisés, e que estava também crendo na vinda do Messias. Aquela mulher tinha uma esperança semelhante aos de Israel. Você está comigo aqui? Esta mulher, ela tinha uma fé, mas ela pode ter se perdido em alguns pecados. Satanás se aproveitou disso e subjugou ela. Jesus sabe disso. Jesus chega e ele é rico em misericórdia. Ele liberta aquela mulher e livre ela, agora glorifica o nome dele. Só que Jesus também é a manifestação da graça encarnada, e agora essa mulher tem capacidade de resistir àquilo que não resistia antes. Jesus chega na vida da gente e nos dá a capacidade de resistir ao mal, de dizer para o mal: não mais, não mais, aqui não mais. É igual aquela mulher do quarto de guerra que vai para fora e diga assim: pode ir embora com o teu lixo, com todos os teus esquemas, vai-se embora daqui. Porque esse lugar agora está sob nova direção. Jesus Cristo é o Senhor dessa casa agora. É assim quando Ele chega. Mas voltando para o tema, o Senhor Jesus chega e o sangue que nos visita, Ele é eficaz, lava a nossa vida, nossos pecados são perdoados, e nós temos agora a oportunidade de viver uma vida nova, um tempo novo. O sangue de Cristo é eficiente para fazer essa obra. Ele é muito eficaz, Ele é muito poderoso. Mas nós, na caminhada, se não observarmos as Escrituras, se não nos submetermos aos mandamentos do Senhor, se não buscarmos uma vida de oração, a tendência é que possamos voltar a dar a atenção aos desejos carnais. Pode acontecer que durante a primeira, segunda milha da nossa caminhada com Jesus, a gente que acabou de chegar, a gente não conhece ainda as Escrituras, e o Espírito Santo também sabe disso. A gente pode experimentar uma certa dificuldade para entender se estamos andando ou não no processo da jurisprudência legal celestial, né, nos códigos legais espirituais, e porventura cair em alguma situação ou outra de pecado, mas não temos ainda consciência sobre essas coisas. Mas a partir do momento que eu tiver consciência do que está escrito aqui, eu começo a experimentar as consequências dessas coisas de uma outra forma, do jeito espiritual. Você já sabe que aquele que mentia não mente mais, roubava não rouba mais. Ele era desonesto, tinha uma inclinação difícil no lidar com o dinheiro, com o financeiro, mas ele não é mais. Ele viu lá o Senhor Jesus falando sobre a torre: não, vai construir a torre, faz as contas, para não passar vergonha depois. Poxa, não sei fazer conta, tem que sentar com alguém para aprender a fazer conta. Faça isso. Administre os seus recursos, porque também não é bacana ficar endividado. O endividamento pode roubar de nós algumas questões relacionadas à unção, porque eu estou ferindo alguém, eu estou trazendo um prejuízo a alguém. Trazer prejuízo a alguém é uma coisa justa, sim ou não? É justo prejudicar o outro? É justo, sim ou não? Então, é justo dever o outro? Sim ou não? Então vamos pagar o outro. Ah, André, eu estou desempregado. Deus sabe. E Deus é um Deus de portas. Só 6 pessoas receberam. Deus é um Deus de portas. Mas também é um Deus que está observando tudo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, diz que tudo Ele observa. E Ele está observando o que nós vamos fazer diante dos novos acontecimentos que vão chegando. Os recursos chegam, fidelidade. Eu não vou nem entrar no mérito da questão do negócio do bruto e do líquido. Não vou nem falar sobre isso.
porque eu defendo a tese do bruto, eu sou esquisito. Então faz o que o pastor de vocês está fazendo, ensinando vocês. Já entrei nessa discussão com algumas pessoas e não vou entrar aqui. Eu não penso nem meia vez, eu pego 10% do bruto e jogo lá. Vão existir situações específicas? Pode ser que sim. Ah, André, tu não conhece, é porque a empresa gira assim e a margem é assim. Cara, então tu tá com a empresa errada, com a estratégia errada, com o planejamento errado e tá com o lucro errado. Porque tipo, você tinha que estar do jeito de Deus, fazendo as coisas com a instrução de Deus, para dar o lucro que Deus tem para tua vida, para você poder dizimar esse negócio do bruto, cara. Não é você pagar 500 milhões por cento de juros, sei lá de quê, de imposto. E, cara, essa empresa não é de Deus não, cara. Esse negócio não é de Deus, amigo. Então, se tu tá até o pescoço de juro, de imposto dessa empresa aí, esse negócio começou esquisito, tá errado isso aí. Vai procurar um conselheiro contábil, alguém da área financeira para instruir, para ver e tal. Cara, o dono da Nestlé deu 90% de dízimo, irmão. Ele deu noníssimo, nem sei falar isso. Cara. O cara teve um detalhe numa mela que você quer saber, eu vou dar 90. Chegou lá e pá! Sei lá quantos milhões, cara. É esse lugar de ousadia que Deus nos chama. Tipo assim, nada que temos é nosso. Você cantou isso aqui. Tudo que tenho é Deus, sou tão pequeno. Você cantou, a tua vida é dele, o ar que você respira é dele, tudo é dele, o sopro de vida é dele, foi ele que deu. Você Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso vocês não sabem que vocês não se pertencem a si mesmos, que vocês não são donos de si mesmos, e que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? E às vezes por muito pouco estamos contaminando, segundo o texto que nós lemos aqui, contaminando o óleo. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, e tem versões também que podem aferir que é um inseto fedorento, um inseto que, tipo um percevejo, alguma coisa assim, que ele vai cair nessa solução de óleo, né, e especiarias, e vai contaminar completamente o processo aqui. Aí eu queria trazer uma reflexão para você sobre isso, que muitas das vezes a gente faz tudo certo na vida, e lá no final da jornada a gente comete um errinho assim, ó. É o suficiente para tirar toda a credibilidade de uma caminhada, de uma jornada de acertos. Quem está entendendo? Alguém já pode ter visto isso na prática, inclusive. Pô, foi a vida toda fazendo tudo certo, mas no final fez aquela lambança e aí perde o crédito ou não perde? Sim ou não? Jó, capítulo 29, dos versos 21 a 25, no meio dos lamentos, os amigos pressionam, os amigos cobram. Jó, quem falou que Jó é um homem íntegro e justo? Quem falou? Deus. Então Deus garante. Diga, Deus garante a nossa conduta. Diga, Deus garante a nossa reputação. Agora olha para alguém do teu lado e fala assim: Deus conhece a tua reputação e Ele vela por ela. Foi o que Deus fez com Jó. Tá vendo lá? É homem justo e íntegro, e ele foge da aparência do mal. Lá na frente, você conhece a história, os amigos estão sabatinando Jó, coitado, né? Ele apanhou com força desses amigos, né? Eu não entendo como é que os caras ficam 7 dias chorando lágrima de crocodilo com ele. Os caras passam 7 dias, pastor, e 7 noites chorando com Jó. Jó tá lá quebrado, né? Os amigos vêm de longe. Os caras choram 7 dias. Mas depois das lágrimas de crocodilo deles, vai sair a verdade deles. Quando o pensamento da gente é mau, a pessoa má, após um choro forte, a gente vai querer encontrar um culpado, vai querer encontrar uma justificativa. E foi assim que aqueles amigos agiram.
após o choro fingido deles, o que aconteceu? Eles atropelaram Jó com acusações. E Jó não saiu da sua posição de integridade. Só que o texto, você consegue projetar para mim aí? Jó 29, de 21 a 25, pode usar a ARA mesmo, ARA. Mas olha só quem Jó era na comunidade. Olha só quem Jó, o que Jó representava no tempo dele. Olha a reputação dele diante das pessoas. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Será Jó falando? Ou não? Depois que eu falava, eles nada diziam, as minhas palavras lhes caíam suavemente nos ouvidos. Esperavam por mim, botou NVI, né? Esperavam por mim como quem espera pela chuva e abriam a boca como quem bebe a chuva da primavera, fora de época. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam, a luz do meu rosto lhes era preciosa. Só até lá mesmo tá bom. O resplendor de Jó trazia estabilidade de alma para aquela geração. Jó era uma fonte de estabilidade, porque a justiça que emanava dele trazia estabilidade para a comunidade a qual ele estava inserido. Quando você anda por aí pelo teu bairro, quem é você? Você é alguém que quando as pessoas colocam os olhos em você, você está exalando justiça, está exalando bondade, alegria, estabilidade? Jó era assim. E ele mesmo afirma que ele andava no meio do povo, e mesmo com o povo nos seus piores dias, ele sorria para eles, falava algumas coisas, e eles se rendiam e tinham seus ânimos renovados. Os seus amigos sabem disso, que ele era uma espécie de juiz no meio deles. Pois é, mas quando Jó perde tudo, quando os filhos morrem, quando ele perde tudo, sem nem saber o que aconteceu com Jó, todo mundo afirma que ele tem pecado. E mesmo sem ele ter feito nada, a conversa que vem agora é que ele perdeu tudo porque pecou. A reputação dele foi esquecida num sopro. Entendeu isso aí, não? Nós estamos falando de um homem que Deus falou que é justo e íntegro e que fugiu da aparência do mal. E de repente tem uns homens, tem umas pessoas dizendo que ele pecou contra Deus, que é para ele aceitar esse negócio logo, para ele aceita isso que dói menos. Você pecou contra Deus, olha o que te aconteceu, cara. Aceita isso logo. E Jó até o fim, firme. Eu não vou ir de forma contrária à minha integridade. Eu vou manter a minha integridade no lugar que sempre esteve. Eu tenho consciência de tudo que fiz, de todo o meu serviço, de tudo que eu empreendi. Não, eu não vou sair dessa posição. E não é que Deus honrou ele? Se você está fazendo o bem a todos, se você está por onde você passa, você é luz na vida das pessoas, você é justiça na vida das pessoas, a unção está sendo eficaz. Se você é alguém que quando as pessoas te abordam, elas estão certas que vão ouvir algo estável, a unção que está sobre a sua vida é uma unção eficaz. Certa vez eu estava num dia muito tribulado, e talvez tenha tido algum intempério com a minha esposa e falei alguma coisa que não devia, e eu fico pior do que se não tivesse dito nada. E aí tem aquele negócio, pede perdão, desculpa, você está certa, e enfim, até a coisa se resolver leva um tempo. E aí eu precisava comprar alguma coisa na rua, saí meio atordoado. Quando eu abro o elevador, dou de cara com uma funcionária da limpeza, uma funcionária que eu nunca vi, né? Nunca vi aquela irmã. E aí a irmã já olhou para mim assim: ainda bem que você está aqui. Eu estou perdida. Eu quero ir para o 2, o elevador me leva para o 1. Eu quero ir para o 3, o elevador me leva para o 4. Você pode me ajudar? Eu falei: posso. O que você quer fazer? Ela: me leva para o térreo. Me leva para o térreo porque eu vou encontrar minha amiga lá, aquela que está coordenando o trabalho hoje aqui, e ela vai me dizer o que eu tenho que fazer. Tá. Eu moro no segundo, desci só um lance de andar, chegamos rapidinho.
tá aí a sua amiga, e segui andando. Uma missionária, que é uma missionária de uma igreja ali em Campo Grande, tá de Campo Grande ali. Conheço a irmã. Aí falei, irmã, tua amiga tá aí, quer falar contigo. E segui andando. Tô indo para sair do meu bloco, né? Tem 9 blocos lá, e eu tô saindo do meu bloco, é o bloco 9. E aí, saí, daqui a pouco parece que tem uma sombra atrás de mim. Era a irmã. Ao invés dela parar, falar com a amiga dela, fazer o que ela disse que ia fazer, ela foi atrás de mim. Eu saí da porta de vidro, ela atrás de mim, o que aconteceu? A irmã se curvou, chorou copiosamente num cantinho assim, do coisa que não dava para ninguém ver ela, um cantinho assim entre da parede e o vidro. E ali eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Aí ela vira para mim e fala assim, quando eu vi você entrando no elevador, eu vi o Senhor com você. André, você não estava num dia mal? Tava. Não estava num dia bom, não. Ela viu a presença de Deus na minha vida e eu não estava num dia bom, eu não estava num dia bom, não. E aí ela continuou falando, eu falei, tá, tudo bem, e aí? Bom, e aí que o Senhor falou comigo. Eu caí em adultério e eu era diaconisa e eu estou voltando para os caminhos do Senhor agora. O Senhor me chamou, eu vou sair daqui, eu vou largar tudo, eu vou atrás de Deus. Deus vai me dar uma instrução do que eu tenho que fazer, eu vou botar minha vida no lugar. Eu entendi o Senhor só porque ela teve uma visão, ela viu alguma coisa que eu não vou saber te explicar. Que ela sentiu, é coisa de espírito, né? Que é testificação de espírito. Coisa que não tem como a gente querer explicar como Deus faz isso. E aquela mulher saiu do condomínio, nunca mais foi vista. Está fazendo a obra de Deus em algum lugar aí, certamente. Quando você está fazendo uma obra sincera com o Senhor, ainda que você experimente alguns intempéries na vida, a unção faz o trabalho dela sozinha. Se você está fazendo um trabalho sincero, verdadeiro, fazendo como Deus espera de você, quando você acredita que tenha falhado, você se rende facilmente, se quebranta facilmente, confessa facilmente, se arrependendo daquilo que você fez, o Senhor te posiciona muito rapidamente. Por mais que eu ainda tenha ficado com um pouquinho de culpa ali e tudo, né? Porque fica, né? Ninguém quer ser rude. E aí Deus me faz isso. Eu imagino que muitos de vocês aqui devem ter testemunhos sobrenaturais sobre isso. De encontros que você tem muito estranhos com algumas pessoas e elas do nada mencionam algo semelhante, sim ou não? Isso é a unção operando de maneira independente. A unção do Senhor que está sobre a sua vida. 1 João capítulo 2 diz, vocês têm a unção do Santo. Não é necessário que ninguém ensine vocês. E aí aqui eu concluo essa fala do ensino. Porque não está dizendo para não aprender nada. Está dizendo que agora nós vamos discernir o ensino. Se alguém trouxer uma palavra que for muito água de poça, água suja, coisa rasa, ou vai ficar só contando história, você vai saber que não tem Deus. Mas se as coisas começarem a testificar no teu espírito, você começa a entender que tem Deus. Tem virtude, tem exousia, que é autoridade. Jesus pregava, ensinava com exousia, com autoridade. Algumas versões diz com virtude, com poder. As palavras liberadas debaixo de uma unção limpa, pura, têm poder. E você nunca vai saber o que isso vai fazer e aonde vai dar, onde vai parar. Não está no nosso controle. Toda uma vida de acertos, mais um erro apenas no fim da vida pode causar um grande estrago. Um pouquinho de coisa ruim contamina toda uma coisa boa. O texto fala sobre um pouco apenas de insensatez pesando mais do que toda a sabedoria e a honra de alguém. Pesar mais é falar mais alto, né? É como se o teu último ato, teu deslize
né, falasse mais alto do que toda uma vida de um bom testemunho, de um bom procedimento. Só que a Bíblia diz que aqueles que perseveram até o fim são salvos e herdam a coroa da vida. Espera aí, os que não perseveram não são salvos? Não, o texto não diz isso. A tradução literal diz que aqueles que perseveram até o fim demonstram a qualidade de um salvo e ainda herdam a coroa. Coroa é essa que lá no livro de Apocalipse nos ensina que essas coroas vão ser colocadas diante do altar. O ensino da palavra é muito poderoso, mas é preciso ensinar com autoridade. É preciso ensinar com verdade. A palavra de Deus não volta para Ele vazia, mas é necessário cuidar daquilo que Ele nos deu, a unção do Santo Espírito. A unção do Santo Espírito é capaz de muitas coisas. O Senhor Jesus falou sobre isso. Quando esse Espírito vier, Ele vai ensinar vocês todas as coisas que eu tenho dito. Aí todo mundo pensa que é só aquilo que Jesus mostrou no Novo Testamento, mas não. Quando esse Espírito vier, vai ensinar a vocês todas as coisas que eu tenho dito. Tá aqui, ó, todas as coisas. Todas e todas. O Senhor Jesus é o Verbo encarnado. Então, não vai adiantar você compreender somente as palavras do Novo Testamento sem entender o aporte completo da Escritura. A salmista diz no Salmo 119, no verso 160 ou 161, que a verdade é a soma das palavras. A soma das tuas palavras é a verdade, ó Deus. Então, para você compreender as verdades do Evangelho, você precisa entender a verdade inteira. Porque você não pode se alimentar de partículas ou pílulas de versículos e colocar toda a tua expectativa nisso. É necessário você compreender a Bíblia de capa a capa e se esforçar para isso. A igreja está aqui com muitos irmãos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para te ajudar nisso. Vai fazer muito sentido entender como a Bíblia conversa. No tempo aqui de Davi está saindo, teve um incêndio em Ziclag, levaram as famílias deles. Você lembra disso, não? 1 Samuel 30. Levaram as famílias. A Bíblia diz que aqueles homens choram alto. O que eu falei ainda há pouco aqui sobre os homens que choraram em 7 dias? Choraram lágrimas de crocodilo, sim ou não? E depois passaram um tempão enchendo a cabeça de Jó. A mesma coisa acontece agora com os 600 esquisitos lá de Davi. Quando eles chegam em Ziclag, levaram as famílias. Aqueles homens choram alto, gritam. A Bíblia diz que eles choravam muito alto. E depois de algum tempo o choro passou. Quando o choro passou, o que aconteceu, André? A Bíblia diz que muitos deles queriam matar Davi. Depois de um choro de um ímpio, de alguém que está inclinado ao mal, a fazer o que é mal, o que ele vai fazer? Vai procurar culpar alguém. Ele vai querer acusar alguém. Ah, mas a minha vida é assim por causa de fulano. Ah, a minha vida ficou assim depois que aquela fulana me enganou. Ah, aquele contrato era para ser meu, mas aquela amiga, que amiga que foi? Não, aquela cliente era minha. Depois daquela cliente eu ia voar, que eu ia vender muito. Ela foi lá e tomou a cliente de mim. E você ficou parada naquele cliente. Tu enterrou o teu talento, o teu dom por causa de alguém que te passou a perna. Enquanto não liberar teu coração disso, vai ficar preso lá. E aqueles homens choram e depois eles vão querer a cabeça de Davi. Mas aí a Bíblia diz o quê? Mas Davi se esforçou no Senhor. Davi foi pro joelho para a oração. Deus, essa galera tá querendo me matar, me ajuda. E aí, é para eu perseguir esses homens? O Senhor Deus falou assim: vai atrás deles. É certo que você vai alcançar e vai libertar os prisioneiros. Não falou de restituição. Lá na frente, tudo foi restituído. Mas no caminho, assim que eles saem, já tem uma primeira cilada. Eles encontram o ribeiro de Besor.
Água significa o quê? Renovo, frescor, alívio, alento. Aqueles homens param, eles estão fragilizados, não sabem o que aconteceu com as esposas, com os filhos, sim ou não? Eles estão o quê? Eles estão abalados. E aí 200 deles falam assim, Davi, a gente não vai seguir daqui não, a gente vai ficar aqui. Aí Davi, não, beleza, fica tranquilo, eu entendo o que vocês estão passando. Davi já tinha 2 esposas e os filhos. Davi fala assim, eu entendo o que vocês estão passando. Tudo bem, vocês podem pelo menos cuidar das bagagens e do excesso de peso nosso aqui, que a gente segue só com as armas? Não, deixa que a gente toma conta da bagagem então. Então beleza, tem uma utilidade para vocês, toma conta da bagagem. Se refaçam aí, que depois a gente vai avisar de vocês. Vai ter utilidade nesse repouso aí, descansa aí. A Bíblia não diz isso, mas quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz. Você consegue fazer uma leitura espiritual do que está por baixo das palavras. É só você cavar as pérolas do texto. A Bíblia não é um livro para você ficar lendo assim. Não, a Bíblia é um livro que, se você cavar o texto, você vai encontrar as pedras preciosas. E Paulo, no Novo Testamento, vai falar sobre isso. Como é que você está edificando, levantando o edifício da sua fé? É com palha, feno? Palha e feno é difícil de encontrar? E madeira? Tu encontra em cima da terra, em qualquer lugar, sim ou não? Mas pedra preciosa, diamante, ouro, tu encontra assim em cima da terra? Encontra? Me diz onde é que eu vou querer ir lá também. Tem que cavar, sim ou não? Assim também são as coisas, as riquezas do reino dos céus. Tem que cavar. Se você quer viver as riquezas e o poder do Evangelho, cava. Gasta tempo com o texto. Chama o Espírito Santo para ajudar. Porque a Bíblia diz que Ele nos ensina todas as coisas. E vou te falar, 80% do meu ensino é a ajuda do meu amigo Espírito Santo. 80% daquilo que hoje eu entrego veio direto do Espírito Santo como um conhecimento revelado, cavando. Não estou falando de poço não, porque essa palavra poço aí eu não gosto nem um pouco não. A gente não está na era de cavar poço mais. Essa era do cavar poço acabou lá em João capítulo 4. Como assim, André? Não, o poço se despediu no capítulo 4 de João. Por que, André? Porque o Senhor Jesus falou, não, essa água aí, desse poço aí, não é mais essa água não, varô. É agora da água que eu te der. Jesus é poço ou é um rio fluindo? Fala pra mim. Então por que você ainda insiste em cavar poço? Fica atrás de água suja, de poços rachados. Você tem um rio fluindo, um rio de vida, e você canta: existe um rio, Senhor. Mas tá cantando da boca para fora, não sabe que tá cantando não? Tu tá cantando o rio da vida, aquele que vem, aquele que tem a água que lava, que purifica, que cura. Não, esquece esse negócio de poço, acabou, não tem mais poço. Poço acabou lá em João capítulo 4, agora é rio fluindo, vida. Tem um rio fluindo. Ezequiel tentou avisar sobre essas coisas, porque Ezequiel era amigo de Deus. Um rio cujas águas vêm de Deus, do próprio Deus. O rio sai dele, ele é ele. Ele é que jorra de maneira que não termina. O manancial vem dele. Esquece poço. Vai atrás de coisas firmes. Cava. Gasta tempo com o Espírito Santo. Uma pequena tolice pode ter mais peso que a sabedoria e a honra. Vigia no teu trabalho, vigia na tua faculdade, vigia no teu bairro, vigia com teus filhos, vigia com teu marido, vigia com a tua esposa. Vigia. Aí tem um egípcio que era servo de um amalequita, dos amalequitas que haviam queimado Ziclag. Estou lá em 1 Samuel 30. Só para a gente entender esse raciocínio aqui, para eu te inspirar a você ler a Bíblia mais vezes, de capa a capa. Começar lá em Gênesis capítulo 1 mesmo. Ai, a terra era um caos, ela é sem forma, vazia. O Espírito visita sobre
as águas, a escuridão, e de repente tudo se fez belo. Tem gente que vai falar que aonde tem bagunça, sujeira, mau cheiro e escuridão e não sei o que não tem Deus. O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1, pastor Jorge? Não era caos, não era escuro, não era cheio de demônio. Mas o Espírito foi lá. Não é engraçado isso? E aonde era tudo feio, aconteceu o quê? Deus começou, haja luz, aconteça isso, ababá, mamá, dadadá. Mas era feio. Era. Mas o Espírito Santo chegou e tudo ficou belo. Porque Deus ia fazendo, isso aqui ficou bom. Aí Deus fez aqui, nossa, isso aqui tá bom. Aí Deus fez um homem, não, isso aqui é muito bom. Isso aqui é a minha dos meus olhos. Aqui eu me superei quando eu fiz o homem. Porque senão o discurso do nada quebrando, nada faltando, não sei o que, vai acabar dominando a cabeça das pessoas, que elas vão fazer disso uma crença. E isso não é verdade. Pessoas podem passar por períodos difíceis na vida, onde algumas coisas podem ficar um pouco fora do lugar, um pouco quebradas, alguém pode perder a força para poder arrumar as coisas, e por isso existe uma igreja, que se está em comunhão mesmo, a irmãzinha vai dar falta da outra irmã. Aquela irmã não apareceu na reunião de oração, vamos lá fazer uma visita para ela? Não sei, vamos lá. Chega lá, toca a campainha, a irmã está lá no sofá, moada lá. E o que aconteceu, irmã? Não, vamos orar, a gente pode entrar aí? Não, vamos tomar um café. Não, eu trouxe pão, a irmã trouxe queijo, a outra trouxe não sei o que, um pastelzinho de Belém. Deus está falando com alguém aí. Aí, chega lá, né, faz uma mesinha ali, bota um louvor, aí começa. Deus de fogo, né? Pronto, daqui a pouco o varão de guerra visita. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Aí já era, o varão entrou na casa, acabou. Pode estar quebrado, pode estar, vai mudar o cheiro. Aí o egípcio está lá no caminho, caído. Davi passa com 400 homens, porque 200 ficaram no ribeiro de Besor. Tadinhos, estavam abalados, estavam tristinhos, né? Não sabiam onde estavam os filhos, a esposa, é compreensível, né? Também não vamos ser desumanos. E segue Davi com os 400. Dão de cara com o egípcio caído, todo lascado, doente, com febre, desfalecido. Aí Davi, vê o que está acontecendo com ele aí, checa aí. Sabe-se que não é alguém da parte deles. Podiam ter ignorado, sim ou não? É alguém inimigo certamente, não é do povo deles. Eles podiam ter ignorado, Davi podia ter ignorado, sim ou não? Será que essa passagem tem alguma coisa a ver com a parábola do bom samaritano, pastor Jorge? Estão no caminho, encontram um cara caído, todo machucado, doente, com febre, quase desacordado. Em vez de chutar o cachorro morto, eles fazem o que, André? Eles pegam ele, dão passas, dão figo, dão bolo para ele, levanta a moral dele, dá água para ele, bota ele de pé. E aí? De onde você é? Eu sou um servo de uma malequita. Quando eu fiquei doente, ele me desprezou e me mandou embora. No mundo, quando você não serve mais, o mundo te descarta. Jesus nunca vai te descartar. A Bíblia conversa assim ou não? Aí um texto lá de trás, de um outro contexto, conversa com o contexto do bom samaritano. É Jesus tentando explicar para a igreja, liga os pontos. Eu estou falando desde lá, eu estou ensinando, desde lá. Presta atenção em mim, lê a Bíblia, medita na minha palavra dia e noite. E o óleo está ficando mais poderoso, o óleo está ficando cheiroso. As especiarias, esse óleo tem cura. Essa unção é uma unção de cura. Essa unção é poderosa, ela despedaça o jugo. E o nosso procedimento vai deixando tudo isso mais poderoso. Óleo significa unção, ou tipifica unção. Mas o texto também falou sobre um perfume. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador,
leva um tempo para poder chegar numa fragrância, né? Uma combinação de algumas especiarias ali aderidas ao óleo, e leva um tempo. Esse é um trabalho. E o que significa então o perfume? O perfume é o bom testemunho da igreja. O perfume é o bom testemunho da Hemoterra Boa. Você vai mandar essa mosca da impureza para bem longe da tua vida, que são as cantadas de Satanás para você aceitar provocações na política, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na comunidade. Aceitar as coisas que Deus não se agrada, compactuar, sentar em mesas inadequadas. Se você for sentar numa mesa de pessoas venenosas, sente pela operação do Espírito para que você seja um antídoto para curar elas do seu veneno. Mas não decida sentar numa mesa de venenosos, de escarnecedores, porque certamente os assuntos serão os piores. Aí eu tenho que fazer conexões. Olha só, o Senhor Jesus, lá vai eu para a Bíblia. O Senhor Jesus falou quando a gente fosse dar um banquete, que era para a gente chamar o presidente. Foi isso que ele falou, não? Quando a gente fosse dar um banquete, era para chamar os empresários. Foi isso que ele disse? Que era para chamar os donos das lojas da rua aqui. Foi isso que Jesus falou, não? Jesus falou que era para a gente fazer o banquete e chamar os pobres, aqueles que não poderiam nem mesmo honrar, restituir um banquete semelhante. Não, mas essa geração prega diferente, pastor Jorge. Essa geração diz que a gente tem que sentar em mesas com gente maior do que a gente, porque a gente tem que crescer. Essa mesa, que é a mesa do coach, é a mesa que a gente tem que sentar com alguém que pode oferecer alguma coisa para mim. Não, cara, você é alguém que vai oferecer alguma coisa para alguém. É você que vai oferecer o acesso ao reino. É você que vai oferecer o acesso à prosperidade. É você que vai oferecer o acesso à cura. É você que vai oferecer o acesso à estabilidade de alma. Show depressão, show opressão. É você que é o acesso. É você que é o rico da história. O teu Deus é o dono do ouro e da prata. Ah, eu tenho que sentar nessa... Não, você tem que sentar na mesa de alguém que já construiu alguma coisa. Ah, é mesmo? Tu vai viver disso então? Maldito o homem que confia no outro homem. Maldito é amaldiçoado. Ele põe expectativa naquilo que o outro homem pode dar para ele. Cara, não tem coisa mais pífia, mais esquisita do que isso. Você tem um Deus vivo, o Deus que é Senhor de todo planejamento e estratégia, mas tu quer sentar na mesa de uns mané, que porque eles têm mais dinheiro, que tudo que eles têm é dinheiro, é só o que eles têm, e tu quer uma vida de conforto. Pede isso para Deus, o teu Deus pode te dar. Trabalha duro, estratégia, não deixa roubar o tempo de Deus, o tempo da obra de Deus, do serviço a Deus, da oração, da meditação na palavra, do cuidado com os familiares, e parte para cima. Vai fazer a tua... Não, eu gostaria de fazer a viagem tal, de ter a roupa tal. Cara, tudo isso não é proibido não. Mas quando eu vejo o Paulo falando assim, gente, câmeras em mim, olhem para as coisas do alto, pensem nessas coisas. Aí eu fico assim, nossa, esse negócio é um confronto, né? Quem não quer ficar bonita? A mulher que não quer ficar bonita? Ou o homem que não quer ficar arrumado? Quer se tratar como um bom profissional? E às vezes é uma questão de saúde importante que tem que tratar. E aí você vai numa consulta, a gente sabe como é que é isso. Você paga uma especialidade médica, uma consulta que custa R$100, você corre o risco dessa pessoa não conseguir te ajudar. E se você for pulando, não, vamos para de 200, não vai te ajudar. Aí quando tu chega na profissional que custa R$600, ela ficou um pinguinho de sangue num negócio assim, ela vai olhar, nossa, tu tem isso, vamos resolver isso aqui agora. Você vai tomar isso aqui, acabou. Pum, sai de lá quase que curada, sim ou não? Porque tem mais conhecimento e investiu mais na sua formação, tem mais estudo, tem mais experiência. Essas coisas são lícitas e convém fazer. Buscar quem é o melhor profissional, poder tratar de alguma coisa que precisa ser curado, isso é lícito. Peça ajuda a Deus, ore a Deus, coloque esse cenário diante de Deus, vai aparecer. Se não aparecer recurso, vai aparecer a cura.
Eu tenho que pregar aquilo que eu acredito. Eu tenho que viver o que eu prego. Eu oro e peço a Deus, ou Ele vai me curar, ou essa estrutura que está servindo a toda a comunidade, alguém vai ser usado por Ele para facilitar a minha cura. E se tiver que se estender um pouquinho mais, está no escopo da vontade dEle. Eu não vou brigar contra Ele. Eu não vou contra Deus só porque eu estou doente. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, Paulo fala que nós, a igreja, nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Então quando você insiste em negociar os princípios da palavra de Deus, é como se você deixasse o óleo descoberto. E aí vem a mosca e pousa ali. Quem está entendendo? Quando você começa a negociar coisinhas pequenas, e eu já expliquei que as pequenas às vezes têm um poder de fazer estrago grande. Tempão para poder chegar naquele ponto do óleo, um tempão para chegar naquele perfume. E aí você começa a negociar, senta numa mesa errada hoje aqui, fala uma coisinha, uma bobagem ali. E aí vai tirando o paninho de cima do óleo, ó. Quando vê, está contaminada a tua unção. Você não perde ela, mas a operação dela está prejudicada. É necessário a gente reolhar a nossa vida e entender se estamos zelando pela unção que recebemos, se está tendo zelo na nossa caminhada, se estamos fazendo isso de todo o coração, para que esta unção possa operar de forma poderosa, independente, e possa contar com a nossa santidade. Por que Deus quer isso? Porque para não comprometer a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade. Ninguém verá a Deus. Mas quando isso acontecer, quando alguém não tiver mais a santidade, certamente também não terá mais óleo. E o perfume, que era fragrância, vira cheiro ruim. Queria que você pudesse ficar de pé. E queria te falar uma coisa final sobre esse processo da unção. A unção precisa ser eficaz. Muitas vezes, pessoas podem exalar um cheiro de vida, e Paulo fala que alguns têm cheiro de morte. Uns têm cheiro de vida e outros têm cheiro de morte. André, o que é isso exatamente? É isso que você está entendendo. Estava conversando com a minha esposa sobre um determinado ministério na igreja. E aí, a gente precisa fazer um planejamento das coisas que a gente vai fazer, né? Conversar sobre as pessoas que atuam. E aí nós mencionamos o nome de uma pessoa no quarto da nossa casa, porque estávamos ali, né, conversando sobre a engrenagem ministerial. Minha esposa lidera também o Ministério de Orações do Ministério de Mulheres da Igreja, do Preciosa. Está ajudando ali como conselheira, liderando aquele grupo. E todos os ministérios de oração da igreja estão debaixo da minha liderança. Nós atuamos em todos os ministérios da igreja, temos gente nossa em todos os ministérios. A gente está infiltrado em todas as ações da igreja para dar suporte espiritual mesmo, para chorar, para todas as situações da igreja. E a nossa equipe ama demais isso, é muita gente com chamada para isso. E aí, conforme pastor Jorge mencionamos o nome dessa pessoa, um cheiro de esgoto insuportável encheu o meu quarto. E nós sentimos juntos, eu e ela, que cheiro é esse? Esse dom veio sobre mim e sobre minha esposa também, de discernirmos essas coisas. Nós no começo não sabíamos, e o começo foi esse dia. Isso já deve ter uns 3 anos. E aí um cheiro de fossa, parecia que era a fossa do recreio todo dentro do meu quarto. Aí fui para o ralo, para ver se, né, aquele anti-odor lá. Fui checar, fui lá fora, fui na lixeira, fui no corredor do prédio. Não tinha cheiro em lugar nenhum, só no meu quarto, vaso. Aí quando eu estou voltando da lixeira, Deus falou comigo assim: não é natural, é sobrenatural. Tem a ver com a pessoa que você falou o nome dela. O que eu entendo? E entendi na época. Alguém cujo espírito de morte está rondando, e com a permissividade por conta de pecados.
é alguém que está agindo, talvez de maneira facciosa dentro da obra, foi o que eu entendi no meu espírito, né, em astúcias, e dentro dessa engrenagem está tentando disseminar esse cheiro de morte, né, tentando quebrar a estrutura de vida espiritual das pessoas ali dentro, tentando matar a vida espiritual de alguns. De repente uma pessoa recuperável, certamente. Recentemente fui atender uma pessoa, uma amiga nossa, uma pastora. Teve uma crise, um acidente vascular, e quase veio a óbito. Mas nós somos muito ligados no que Deus está fazendo. Eu corri para lá, 12º andar, pastor. Um cheiro de fossa enorme. Parecia que toda a fossa da Barra da Tijuca estava dentro daquele corredor do apartamento, na parte de fora. Quando eu cheguei, veio tudo de uma vez só no meu nariz, assim, ó. Falei, eu tô te vendo, tu vai ter que ir embora. E aí eu não tive nem dúvida. 12º andar, cheiro de fossa, não tem nem como. Tecnicamente falando, não tem como. Pode sair. E aí comecei a repreender o espírito imundo, espírito de morte. O cheiro foi embora. E você não vai botar a mão nessa pessoa que está planejando botar, porque eu cancelo essa operação agora, pelo poder que é no nome de Jesus. E eu vim aqui porque Deus me trouxe aqui para poder sabotar o teu plano. O teu plano encerrou agora. Aonde você achou que ia ter morte, vai ter multiplicação de vidas. Através da vida dessa mulher, Deus vai restaurar muitas mulheres. São milhares de mulheres que vão ser restauradas através desse testemunho. Então tu pode pegar teu lixo e ir embora daqui. Voltei no dia seguinte. A irmã estava imóvel, não mexia nada. E o Senhor falou comigo, avisa ela, em 3 dias ela vai levantar e vai andar. 3 dias depois a irmã levantou e andou. A unção está operando, a unção, ela está operando, a unção está operando, a unção está operando através da tua vida. A unção está querendo te usar ainda com mais autoridade, com mais poder. A unção nesta noite te visita e te prova também que é tua amiga, quer te usar nas tuas coisas e nas coisas dos outros, porque a unção que está sobre nós não é uma unção para nosso usufruto, é uma unção que discorre para a igreja e para a comunidade. Você entende isso aí?